E aí é muito interessante a gente conseguir olhar esse cenário político conjuntural e como isso se reflete nas expressões culturais desse período, né? E aí é muito interessante quando a gente pega final dos anos 80, início dos anos 90, que é justamente esse conflito latente, um aumento da pobreza, um aumento dessa expansão periférica de forma desordenada, com baixa infraestrutura, etc. É nesse momento também que surgem expressões culturais muito potentes que, de alguma maneira, vai tentar desaguar esse processo vivenciado pelas, particularmente por aqueles jovens, né, naquele contexto. O Denis tem um outro texto muito interessante que ele fala sobre faxina étnica, né, que ele vai falar de um texto da Escola Superior de Guerra que vai montar um plano, né, um plano de desenvolvimento ali no final dos anos 80, né, a Escola Superior de Guerra ainda como um think tank, né, do Estado, né, vai montar um plano para o desenvolvimento do Brasil ao longo na virada do século XX para o século XXI, né? E eles vão identificar dois elementos. Ele faz um estudo amplo sobre a Amazônia, sobre vários eixos, né? Mas eles apontam dois elementos centrais para uma possível instabilidade social, né? Particularmente ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, que é o aumento dos bolsões de miséria e um grande número de menores abandonados, né? Que essa camada, essa parcela da população, ela poderia representar um contingente maior do que as forças auxiliares do Exército, né? Ou seja, a própria polícia militar, e, portanto, eram setores que precisavam ser controlados, né? E até mesmo reprimidos. E aí é interessante, porque é justamente nesse período, quando a gente olha para São Paulo, que você tem uma intensificação daquele slogan bastante contundente do Maluf, né, do Rota na Rua, né, um momento onde essas forças especiais da polícia vão ter uma atuação bastante sangrenta nas periferias. E aí uma resposta importantíssima que é essa juventude, né? E o Tiaraju aponta isso aqui já na sua primeira ideia das 40 ideias, né? Esses corpos, né, de jovens negros periféricos, né? Onde não basicamente desalentados, né? De perspectivas e possibilidades, onde o Estado basicamente chegava apenas, né, com os seus aparelhos repressores, e justamente essa juventude ela vai desaguar toda essa energia, produzir quase uma catarse, um grito, né, através da cultura hip hop, né? Então, os anos 90 é marcado decisivamente por um grito dessa juventude, desses jovens negros periféricos. E se a gente quiser ter uma leitura bastante refinada, né? Muita gente vai dizer assim, né? Se você quer entender ali o século XVIII, século XIX, lê tal livro, né? Tal romance, tal, né? Tem várias possibilidades, né? De você olhar para a história, de você olhar para momentos históricos para além do que o livro de história nos conta, né? Muitas vezes ali uma literatura, um conto, um romance traz mais detalhes, né? Mais aquele cenário nos faz compreender melhor sobre um determinado momento histórico do que qualquer livro de história. E eu diria a vocês com muita tranquilidade que, se você quer entender de fato, né,
um pouco da realidade vivenciada por milhares de jovens moradores da periferia, particularmente de São Paulo e da capital paulista e da sua região metropolitana, é olhar para o hip hop, principalmente para música rap, né? E inclusive e particularmente a partir da sua maior expressão, né? Que foi os Racionais MCs, né? Então você tem inclusive um próprio disco deles que chama Raio X do Brasil, que é de 1994 e que, de fato, faz um raio-x sobre aquilo que estava sendo vivenciado pelas periferias. E depois o Sobrevivendo no Inferno, que é de 97 para 98, que traz ali uma leitura bastante interessante. E aí eu queria, não sei se eu consigo compartilhar aqui, eu queria compartilhar dois trechinhos, um trecho de uma música dos Racionais, que relata bem esse momento, e depois um trechinho de uma entrevista que o, que o Mano Brown fez. Mano Brown não, na verdade, todos os Racionais fizeram em alusão à comemoração dos 25 anos do lançamento do Sobrevivendo no Inferno. Eles fizeram um evento na Red Bull, e aí tem uma entrevista longa que vale muito a pena, mas tem um trecho que, para mim, chama muito a atenção quando o Mano Brown vai falar sobre o Sobrevivendo no Inferno e a sua relação porque é um momento onde os Racionais extrapolam as periferias, ganham uma certa visibilidade, porque tinha a MTV, etc., e eles ganham um prêmio com o clipe do Diário de um Detento, que narra a história, né, da tragédia do Carandiru e etc. A obra, né, Diário de um Detento, né, ou Sobrevivendo no Inferno, que é o disco, né, Diário do Detento é uma das faixas, nada mais é do que uma leitura da conjuntura, né? Eles estavam ali dizendo o óbvio, né? Dizendo aquilo que o que ele está dizendo ali é o que a classe média, né? O que as elites se recusavam a olhar, né? Me parece muito com o momento que a gente está vivendo, né? De um aumento da miserabilidade, né? Onde vão querer colocar, né? O próprio Tiaraju fala isso, né? Das ideias aqui, né? Que ele vai falar, olha, quando ele vai falar das várias leituras sobre a periferia, né? Então, até no Covid, que é onde as pessoas estão mais morrendo, onde as pessoas têm condições mais insalubres de moradia, né? Que elas não tiveram direito de fazer quarentena, né? Uma grande parte, e aí a culpa é delas, né? Porque elas não estão tomando os devidos cuidados para superar, né, ou para minimamente se proteger diante da pandemia. Então, Mano Brown ele é preciso, né? Ele fala de tempos em tempos, eu até escrevi um texto, né? Tá no Reflexões de Resistência, né, deles, que eu vou falar justamente disso, né? A cegueira conveniente e o racismo persistente, né? Então, de tempos em tempos há uma cegueira dos setores médios, né? Em relação ao que está acontecendo no mundo. E está ali, está óbvio, está na cara. Né? Então, é muito interessante essa análise de conjuntura do Brau, né? Para falar. E aí é interessante ver a entrevista completa, porque ele fala do quanto. Porque, assim, se de um lado o Sobrevivendo do Inferno foi o disco que mais projetou, mas também foi o disco que produziu mais dores aos próprios Racionais, né? Porque ele falou, a gente canta o que a gente vive. Então, parte do que a gente estava cantando, a gente estava vivendo naquele momento, né? Ele diz, inclusive, que tem músicas que ele nem consegue mais cantar hoje, de tão pesado, de tão forte que é aquele grito, né? Aquela catarse, né? Na verdade, é uma catarse, né? De um conjunto de sofrimentos que as periferias, né? Estavam ali sofrendo naquele momento e precisava de alguma forma justamente aqueles sujeitos que eram o principal alvo, né? Do Estado, da opressão, dar uma resposta.
né? E mesmo, né, tendo limites, porque também é isso, né? Não quero aqui negligenciar os limites do próprio rap, no seu machismo, uma série de outras coisas, mas é interessante olhar para essa potência.